Muito boa noite para você que se liga na TVC, canal 13 da NET Bauru, segunda-feira, noite de TVC Esporte, nosso encontro semanal, falando muito do esporte bauruense, tudo para você na nossa programação. Segunda-feira, vamos comentar muito sobre a vitória do Noroeste no último sábado em Capivari, grande vitória pela Série 3 do Campeonato Paulista. Hoje no programa também muito do basquetebol, que tem um jogo importantíssimo na quinta-feira. O Dragão recebe o Pinheiros, líder do NBB na panela de pressão, e muito do vôlei. O SESI Vôlei Bauru na reta final do segundo turno da Superliga Feminina de Vôlei, temporada 18-19. Amanhã as meninas bauruenses enfrentam o Balneário Camboriú, lanterna da competição, mas o time bauruense não tem nada com isso. Vai para Santa Catarina em busca de uma vitória para continuar buscando o G4 da competição nacional. Mas o assunto nesta noite de segunda-feira é sobre o imbróglio, panela de pressão, Esporte Clube Noroeste, Prefeitura e as modalidades esportivas de Bauru. No caso, o Dragão, CN Bauru Basquete e o SESI Vôlei Bauru, que atuam, disputam as competições no ginásio Panela de Pressão. É um assunto quentíssimo que vem ganhando campo nos últimos dias e tem uma nota que saiu agorinha há pouco. Daqui a pouquinho a gente conta tudo para você sobre a situação do ginásio Panela de Pressão, ginásio do Esporte Clube Noroeste. Nesta noite de segunda-feira aqui na TVC, os nossos comentaristas, os nossos convidados. À minha esquerda, da Jovem Pan News Bauru, mais uma vez participando, Lucas Rocha. Bem-vindo, Lucas. Que segunda-feira quente, hein, Lucas? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Moiatelli. Boa noite novamente aos telespectadores da TVC. Estávamos há pouco no Bauru Mil Grau e agora de uma forma mais abrangente para analisar o esporte daqui da cidade sem limites. Beleza, Lucas Rocha, daqui a pouco conosco nesta programação esportiva. À minha direita, professor Roberto Maldonado, da 87 FM, mais uma vez presente aqui no nosso TVC Esporte. Professor, boa noite. Muito boa noite, Moiatelli. Boa noite, telespectador. Estamos aqui para repercutir o Noroeste no último sábado, um belo jogo, e também essa nota aí que pegou-nos totalmente de surpresa agora à noite, uma nota do assunto, ginásio Panela de Pressão. É o assunto desse final de dia, assunto desse final de segunda-feira, como eu disse aqui na abertura do programa, né? Nas últimas 2 semanas aí praticamente, essa situação, esse imbróglio, a dúvida sai ou não sai, as modalidades esportivas, no caso o Dragão, Bauru Basquete e também o SESI Vôlei Bauru. O prazo era até a próxima quinta-feira, dia 28, temíamos, né, que o último jogo do voleibol na Superliga fosse o jogo justamente realizado na última sexta-feira contra o São Caetano na Panela, e o Dragão tem um jogo marcado para a próxima quinta-feira na Panela contra a equipe do Pinheiros pelo NBB. Então chegou essa nota aí, então vamos colocar no ar aí para a galera que acompanha a nossa programação esportiva a situação. Meu caro Lucas Rocha, professor Maldonado, a situação é essa lá. O assunto ginásio Panela de Pressão, o Esporte Clube Noroeste esclarece que a rescisão do contrato de aluguel do ginásio Panela de Pressão se deu de forma unilateral por parte da locatária, a Prefeitura Municipal da cidade de Bauru. E assim sendo, o clube aguarda a desocupação do imóvel pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da SEMEL, bem como pelos sublocatários, o CN Bauru Basquete e o SESI Vôlei Bauru. O Esporte Clube Noroeste afirma que o contrato de aluguel vinha sendo cumprido e o Norusca vinha respeitando rigorosamente o combinado entre o clube, a prefeitura e a Justiça do Trabalho, porque os valores aos quais o clube fez jus pelo aluguel sempre foram encaminhados diretamente para a esfera trabalhista, com o intuito de honrar as dívidas herdadas pela atual diretoria. Para aí. O Noroeste lamenta profundamente que modalidades esportivas tão relevantes para Bauru tenham que deixar nossa cidade devido a uma interpretação equivocada ou, ao menos, desnecessária do jurídico da Prefeitura e acatada pelo nosso prefeito, senhor Clodoaldo Gazeta. Entende o Esporte Clube Noroeste que não há ilegalidade alguma no cumprimento do contrato do aluguel, pois embora o clube seja devedor de impostos ao município, o pagamento do aluguel estava respaldado por uma ordem judicial determinando que o mesmo fosse depositado para quitar verbas trabalhistas que são privilegiadas em detrimento ao débito dos impostos.
Ademais, entende o Noroeste que ordem judicial se cumpre e o seu descumprimento, sim, deve ser tomado como uma ilegalidade. Por fim, o Noroeste se solidariza com as demais modalidades esportivas da cidade de Bauru e se coloca à disposição de todos para solucionar a questão. Soluções existem, mas é preciso boa vontade e o desejo de todos para encontrá-las. Olha só, hein? Caso contrário, o ginásio será vendido para pagar as dívidas trabalhistas, pois são compromissos assumidos pela atual diretoria do clube e não deixaremos de honrá-los. Ponto final, nota do Esporte Clube Noroeste. Neste final de segunda-feira, um imbróglio aí, questão do ginásio de esporte do Noroeste, a famosa panela de pressão. Conclusões, Lucas Rocha, professor Maldonado, que situação, hein? O que temimos aí, pelo jeito. Olha lá, Lucas. É o capítulo número 60 e alguma coisa do terrorismo panela de pressão, né? Incrível como os dias vão passando, os meses vão passando, os anos vão passando e ninguém toma nenhum tipo de providência para de fato resolver essa situação. Vai vender? Então vende. Vai alugar? Então aluga. Vai cumprir ordem jurídica? Então cumpra, né? Mas fica sempre esse jogo de troca de responsabilidades. Ninguém assume, um passa para o outro é sempre o errado dentro dessa situação e todos os envolvidos nessa situação acabam sendo prejudicados de uma forma ou de outra. O Noroeste precisa do ginásio panela de pressão, afinal era algo que vinha tendo alguma renda, né, que não seja utilizando propriamente, mas com uma renda residual de aluguel, e as modalidades estão diretamente envolvidas com a vida do ginásio, né? Hoje, o que acontece de eventos esportivos aqui em Bauru, né, a grande parte dos eventos esportivos que acontecem são todos no ginásio panela de pressão, sejam eles profissionais ou não, né? Muitas coisas amadoras, né? E sejam campeonatos estudantis ou até claro. Ligas amadoras de basquete e futsal sempre acontecem no ginásio panela de pressão. Outros eventos, o caso boxe, UFC, né? Já foram realizados, né? Às vezes judô, ginástica, sempre tem muita coisa acontecendo no ginásio panela de pressão, até porque dentro de Bauru é o palco que tem mais condições de dar conforto a todo mundo, né? Claro que não é o ginásio dos sonhos. Aliás, quem tem o ginásio dos sonhos, né? Todo mundo sempre vai encontrar algum defeito em todos os ginásios que detém o município ou quem quer que seja. Mas essa situação é muito chata, vai se estendendo, ninguém vai resolvendo, vão criando-se mais dúvidas na cabeça das pessoas. E aí, o que vai acontecer, né? De fato, todo mundo vai ter que deixar o ginásio? Vai ter uma resolução? É muita falação, é muita conversa e é pouca resolução, né? São poucos os momentos em que todo mundo senta a uma mesa e resolve de fato essa situação. Uma coisa, né, que em tese seria de fácil resolução, se complica a cada dia. Então, repito, o prazo é da próxima quinta-feira, dia 28, mas, professor Maldonado, por essa nota aí, por essa divulgação... O mais interessante dessa nota é que aqui tem um parágrafo que fala: entende o Esporte Clube Noroeste que não há ilegalidade alguma no cumprimento do contrato de aluguel, pois embora o clube seja devedor de imposto ao município, o pagamento do aluguel estava respaldado por uma ordem judicial determinando que o mesmo fosse depositado para quitar verbas trabalhistas que são privilegiadas em detrimento de débito de impostos. Sim. E quem está falando isso não é qualquer advogadinho. Muito pelo contrário. Ele é muito fera, o Estevão. Ele é um dos melhores advogados em algumas áreas aí. Eu acho que essa nota deve ter sido assinada por ele. Ele deve ter se respaldado em... Se não escreveu, pelo menos informou para quem escreveu. Né? Não tem então, e ele vai mais além. Ademais, entende o Noroeste que ordem judicial se cumpra. E o seu descumprimento, sim, deve ser tomado por uma ilegalidade. Isso aqui ainda vai dar muito pano para manga, vamos assim dizer, como a gente diz no interiorzão aí, né? Então, é complicado, é que nem o Lucas falou, são vários capítulos de uma história que já poderia ter sido terminada. É uma novela
que já está ultrapassando aí as raias do absurdo, vamos assim dizer. Duas modalidades de alto padrão, de alto rendimento, ficarão órfãos, vamos assim dizer, entre aspas. É uma coisa para se sentar, ver os prós, ver contra, o que podemos ajeitar. Porque do jeito que está, a coisa ainda vai, se mexer muito, vai cheirar mal. Aquele negócio, né? Uma situação que vem sendo empurrada com a barriga, estourou aí nos últimos dias, então, pela nota aí, fica muito difícil uma resolução, alguma coisa. Então, meu amigo e minha amiga, você vai mais além, ó. É? Soluções existem, mas é preciso boa vontade. Boa vontade. Está faltando vontade de quem? O X da questão, boa vontade, Lucas? Vale lembrar também que o ginásio panela de pressão já é objeto de penhora. Hoje o ginásio está penhorado. Inclusive todo o aluguel, né, eram R$ 28.900 por mês, que eram depositados direto para a conta da Justiça do Trabalho. Né? Esse dinheiro não chegava nem a entrar nas contas do Noroeste. E com o avanço das ações trabalhistas que caíram na última semana no Noroeste, principalmente as que vão cair ainda, o ginásio corre sim um seríssimo risco de ser leiloado. E sendo leiloado, todo mundo pode dar o seu lance, né? Aí vão envolver outros interesses dentro da cidade. Então, politicamente, em termos de valores, o ginásio panela de pressão vai ser um alvo de muita gente aí nas próximas semanas e nos próximos meses. O Lucas falou a respeito politicamente. Essa palavra é muito interessante hoje, porque daqui a algum tempo nós teremos uma nova eleição. Quem vai peitar um negócio desse? Não vai ter jeito e tal. Eu acho muito difícil. Então, senta-se e vamos resolver até politicamente, se for preciso, se for necessário. Que é a última instância, né? A última instância. A última instância, senão fica uma... É triste, né? Nós, como bauruenses aí, ficamos entristecidos com essa situação toda, né? Uma série de fatores e a situação é muito complicada. Com certeza. E o que mais deixa todo mundo triste, eu não tenho dúvidas disso, é que esse assunto se tornou recorrente. Não é algo novo que todos nós estamos falando aqui. Esse imbróglio já vem se arrastando há pelo menos 3 anos. Sempre acontecem problemas na renovação do contrato, sempre acontecem situações que podem complicar a vida de um ou de outro envolvido em prefeitura, envolvido em Noroeste. É difícil, é complicado lidar mais uma vez com esse assunto que outra vez não teve resolução, né? O Noroeste tem, obviamente, o interesse de vender o imóvel, mas com tantas pendências, né, como dissemos anteriormente, vai ficar até difícil ele conseguir algum comprador. Porque imaginem vocês, quem vai querer comprar um imóvel que está aí às vésperas de ser leiloado, né? Pode vir a ser leiloado aí, então é uma situação muito complicada. É uma situação complicada, então, aí no decorrer da semana, né, na programação da TVC, quem sabe já na próxima segunda-feira no TVC Esporte, mais detalhes dessa situação do ginásio de esportes do Esporte Clube Noroeste ao ginásio Panela de Pressão. Passando para o time dentro de campo, sábado em Capivari, grande vitória de virada, 2-1 para cima do Capivariano. Bela vitória fora de casa, o Noroeste aí na ponta da tabela. No sábado vai enfrentar o vice-líder Desportivo Brasil no estádio Alfredo de Castilho. Às 18 horas, hein, galera? No sábado a bola rola, sequência da Série 3. Lucas Rocha, professor, o sabadão de carnaval tem jogo, né? Tem jogo de carnaval, durante o carnaval, não para, né? Tem jogo no Brasil de segunda a segunda, não será diferente no carnaval, sexta, sábado, até domingo de carnaval tem jogo, na segunda de carnaval, na próxima terça começa a Libertadores. E na quarta? Na quarta de cinzas, é jogo atrás de jogo, né? Estamos no país do futebol. 2-1 Noroeste de virada, Lucas, vitória, aquela vitória para dar aquela engrenada no campeonato. O Noroeste precisava dessa vitória, né, contra um concorrente forte, e a vitória veio lá em Capivari. Com certeza, até acima do resultado, né? Às vezes as pessoas ficam muito presas a resultado, ganhou, perdeu, empatou, é bom ganhando, é mais ou menos empatando e é péssimo perdendo, né? Mas eu acho que a gente tem que analisar de uma maneira mais ampla, né? Com relação até ao rendimento da equipe dentro dessas partidas. E lá em Capivari, sem dúvida alguma, foi o melhor jogo do time até aqui.
dentro dos 9 que realizou na Série A3 de 2019. Muito firme dentro da partida, até no momento em que tomou o gol, vinha tentando dominar territorialmente o jogo e com certeza na sequência da partida, no segundo tempo principalmente, foi contundente, teve o poder de reação, era uma situação nova que a equipe estava vivendo. Nunca tinha saído perdendo. Tomou até 1-0 contra o Tabuão aqui em Bauru, mas logo em seguida empatou, né? Mas essa situação de você descer para o vestiário perdendo um jogo na casa do adversário é muito complicado. O adversário não era qualquer equipe. Não. O Capivariano é um bom time, apesar de jovem, é um time de muita qualidade técnica, é um time que fisicamente se impõe bastante também, principalmente pela presença dos dois volantes, né? O Romário e o Pablo, que são dois caras fortes, que tem bom passe e um bom combate de marcação. E a parte mais difícil de você conseguir neutralizar o Capivariano é o fato deles atacarem com muita gente sempre. Todo cruzamento que o Capivariano faz, tem sempre 4 ou 5 jogadores chegando dentro da área. E até o momento do Noroeste encontrar e encaixar essa marcação, sofreu um pouco. Tanto é que o gol nasceu de uma jogada do lateral direito cruzando, chegando no fundo, e o lateral esquerdo completando no segundo pau, né? Uma jogada característica do Capivariano. Quando é do outro lado, né, os papéis se invertem. Quem fecha é o lateral direito. Mas o Noroeste conseguiu ter essa tranquilidade, foi contundente, dominou o adversário jogando dentro de casa e trouxe uma vitória importantíssima em termos de classificação. A sequência do Noroeste é dura, pegou o Capivariano no último sábado, vai pegar o Desportivo Brasil no sábado de Carnaval, na outra semana é o Audax, telespectador da TVC aí, vê agora os melhores momentos, né? Arena Capivari, Lucas? Um bom estádio. Bom estádio, foi a primeira vez em que estive presente lá em Capivari. Confesso que essa nomenclatura arena, né, sempre coloca os estádios, sempre tem esse grau de exigência maior. Mas dentro do interior de São Paulo, a Arena Capivari pode ser talvez. Ó, que jogada linda. Passa no pé de todo mundo, né? A jogada do gol de empate do Noroeste. Inclusive o menino John dá o passe para o Pacheco, né? O John teve a primeira oportunidade dele como titular dentro da equipe e foi muito bem, né? Talvez tenha sido um dos melhores jogadores. O goleiro deu uma colaborada ali, não deu não? Eu tava bem próximo da jogada, né? Eu e o Jota Martins ali. E eu acho que do jeito que o zagueiro cortou a bola foi no contrapé do goleiro. Complicou a atuação do goleiro. Agora, olha a saída de bola do Caio. Olha aqui. E olha a felicidade do Leandrinho. A bola pegou no cangote dele. Ligação direta. Agora a gente fala aqui no interior, né? Olha lá. Golaço. Até diferenciado. Até durante a transmissão eu comentava, né, que o segredo do jogo de futebol, né, como você domina a bola. Momentos antes dessa jogada, o Noroeste tinha tramado um lance muito interessante de posse de bola no meio de campo, mas caiu no pé do Rogério Maranhão. E no momento de dar aquela dominada e levar a bola para dentro da área, ele pisou. E quando ele pisou, ele perdeu completamente o timing da jogada e acabou chutando para uma defesa fácil do goleiro. Vamos analisar o gol do Capivariano, né? O nosso lateral estava longe do jogador que cruzou, a bola passou na frente de todos os zagueiros, o Cairo não se movimentou para lugar nenhum, o Pacheco ainda estava... Foi jogado os laterais do Capivariano. E o Lucas Prachete chegou e só encostou, né? Não precisou nem chutar, né? Só encostou. E o Noroeste demorou um pouco para entrar no timing do jogo, né? E quando percebeu que jogava uma partida decisiva, estava 1-0 para o adversário. Mas eu acho que tem uma presença de espírito muito forte do Betão Alcântara. Muitas vezes as pessoas contestam, até eu mesmo contesto em alguns momentos, algumas declarações dele, sempre em defesa do grupo, né, acreditando no potencial, sempre batendo na tecla que o Noroeste é a equipe que mais joga dentro desse campeonato. Mas às vezes essa injeção de ânimo que ele dá em todo mundo é importante. O Noroeste voltou no segundo tempo mascando o Capivariano, né? Já pegando o Capivariano lá na sua saída de bola, e foi importante. Marcação alta, né? A partir do momento que empatou o jogo, o Capivariano sentiu o adversário que estava enfrentando, sentiu que é muito diferente do que vinha jogando dentro da Série A3. E o Capivariano faz uma boa campanha em casa, né? Venceu
venceu o Comercial por 2-0, ganhou do Rio Preto por 1-0, ganhou do Barretos por 1-0 também. Equipes que, em tese, brigariam pelo acesso. Foi uma vitória fundamental do Noroeste para a sequência do campeonato. Para você ver, depois do empate, o Noroeste criou várias oportunidades. No momento que o jogo deu uma equilibrada, né, antes do gol da defesa do Cairo, ele salvou um gol certo do Capivariano, e nessa estourada para frente o Leandrinho, com toda a categoria, jogou na saída do goleiro. Professor, são algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Porque o Cairo deu um chambão para frente. Quem deveria estar lá é um jogador de correria, né? Um jogador de velocidade e tal, né? Claro. E caiu justamente aonde? Nas costas do Leandrinho, que de uma sorte tamanha, a bola sobrou na frente dele com o zagueiro para trás, e o zagueiro ainda tinha que se virar para correr atrás dele. E ele é diferenciado. A hora que ele viu o goleirão, que é grande toda a vida, o goleiro do Capivariano, o que ele fez? Ele só tombou o corpo. A hora que ele tombou o corpo, ele matou o goleiro. Tombou o corpo e jogou do outro lado. Categoria 2-1. Categoria 2-1. Um detalhe sobre esse lance também, na jogada que antecedeu o gol, que foi a defesa do Cairo, né, que ele conseguiu segurar a cabeçada, quem estava dentro da área do Capivariano para cabecear foi o Rodrigo Sabiá, o zagueiro. O zagueirão. Então quem deu esse combate no Leandrinho no momento da disputa foi o volante. Foi o Romário, né? E que não tem tanto cacuete de subir nessa bola alta. Então, se é um zagueiro, faz o que? A falta. Com certeza, ou pelo menos ganharia essa bola. Mata a jogada. Tudo calhou positivamente, né? A reposição do Caio. O Noroeste também estava precisando de um pouquinho de sorte, né? Com certeza. E nesse jogo aí, ó, eu tenho comigo que o primeiro gol, o goleiro deu uma colaborada, o primeiro gol. Desviou em quem? O Pacheco do Sabiá. Então, aliás, o gol não foi do Pacheco, né? O gol foi contra. Sabiá deu a cabeçada que quase dava o gol o segundo gol do Capivariano, não tinha cobertura dele. E o outro gol foi uma felicidade total da bola pegar nas costas do Leandrinho e sobrar para ele mesmo. Nem se ele tentar de novo, consegue se ajeitar. Não vai conseguir. Outro absurdo. O chutão do Cairo para ele. Que não tá com a velocidade em dia. Por isso mas futebol, assim mesmo. Não, futebol é bonito por isso. Disso, porque, né? Acontece algumas porque quem é diferenciado faz. Até uma redundância, faz a diferença, né? A bola procura, né? A bola procura e ele teve felicidade. E nessa última, o professor falou muito bem essa questão, às vezes até de acaso, né? No fim do jogo, 2-1, teve um contra-ataque do Capivariano, o Cairo fez uma defesa caído, o Romão dominou virando para bater já, o Cairo caído fez a defesa e no rebote, ele já estava fora do lance, o Renan carregando o músculo posterior da coxa, que ele estava sentindo, ele deu o carrinho para salvar ainda, né? Ele ainda conseguiu chegar a tempo de travar o chute. Depois disso, ainda teve um contra-ataque do Noroeste para fazer 3-1. E o Renan conseguiu salvar ele de carrinho, talvez o último esforço que ele poderia dar dentro do campo, né? Então foi uma vitória de espírito de todo mundo, né? Todo mundo se entregou muito com ela. Eu tenho visto alguns comentários a respeito do Pacheco, e eu acho que alguns comentários são até desarvorados, viu? Porque o Pacheco é um dos caras que ó, a camisa vim de vermelho hoje. Ele honra a camisa vermelha, ele honra, ele corre, ele se mata. É um jogador, ele pode não ser um supra-sumo, vai manter uma regularidade, né? Mas bate uma regularidade. Se ele não é o melhor do jogo, pelo menos ele está entre os melhores. Vocês que têm acompanhado fora, principalmente. O gol, foi falha. Não foi falha dele, não. A falha foi completa de uma defesa que dificilmente toma gol. Os três volantes na frente, os três volantes, ninguém pegou. Tá reprisando agora, ó. O Renan longe do jogador que cruza, olha lá, passa pelos dois zagueiros centrais. Defesa espaçada, né? Aí o lateral com facilidade e fez o gol. E a bola veio no cantinho da trave. Eu acho que o Cairo poderia até ter ido nela antes. Então, são falhas. Se não houver falhas, não tem, temos todo 0-0. Não temos gols. Mas são falhas que o Noroeste não vinha cometendo. Uma defesa que sofre poucos gols e não vinha cometendo esse tipo de falha. Sim. 2-1 de virada, melhor é impossível, né? O Noroeste na terceira colocação. Era um confronto direto, né, Lucas? O Noroeste estava atrás do Capivariano na tabela de classificação. Com a vitória, ultrapassou o seu rival de Capivari, abriu vantagem. E tem um jogo importantíssimo, sábado, para você ver como o futebol, né, é sensacional. Se o Noroeste tivesse perdido o jogo,
ele entraria mais do que nunca com a obrigação de fazer a vitória contra o Desportivo Brasil. Seria uma semana tensa, de obrigação, jogando em casa no próximo sábado. Como a vitória aconteceu de virada contra um forte oponente, não diria que o Noroeste não tem obrigação, mas vai para esse jogo de sábado mais tranquilo, mais leve, vai enfrentar para mesmo porque 6-1 o Desportivo Chapecó no Centenário Rio Preto, né? Meia dúzia a um é complicado, né? E pelo que faz gols. Faz gol, tem uma artilharia pesada difícil, né? A gente não acompanha todos os jogos, a gente acompanha os jogos mais do Noroeste, resultados, né? Mas para mim o time que pratica o melhor futebol até agora, o Desportivo Brasil. Noroeste se mostra um time sólido, vai crescer, para mim vai classificar, vai chegar forte na fase de mata-mata do campeonato. Velo Clube é uma grata surpresa, não esperava tanta coisa, mas está ali no ponto da tabela, na ponta. E o Velo tem um handicap, ele foi a Porto Feliz e sapecou 3-1, estava perdendo 1-0. A única derrota do Esportivo. É, 2 times invictos do campeonato, então, quais são? Noroeste e Velo. Velo Clube. Então, e um detalhe sobre a próxima rodada também, que pode ser que um empate, vamos colocar assim, hipoteticamente, do Noroeste, não seja um resultado tão ruim assim, porque imaginando os 6 primeiros colocados da tabela de classificação nesse momento. Velo, Desportivo, Noroeste, Comercial, Capivariano e Primavera, né? Essa é a sequência exata dos 6. Rodada que vem, Noroeste e Desportivo Brasil aqui em Bauru, Primavera e Comercial em Indaiatuba e também Velo Clube e Capivariano em Rio Claro. Os 6 primeiros colocados se enfrentam na próxima rodada. 10ª rodada. Então, um empate nesse momento não seria um resultado tão ruim, porque nem todo mundo vai conseguir avançar também. Evidente, né? É claro que ninguém vai jogar para empatar, ainda mais dentro de casa. Mas esse jogo contra o Capivariano ganhou um contorno ainda maior de responsabilidade do resultado, até por conta dessa 10ª rodada, que estrategicamente é uma rodada fundamental nessa reta final. Nas pretensões dos 6 primeiros, né? Todo mundo calcula uma margem de 21 pontos, 22 no máximo para essa classificação. Quanto mais cedo você conseguir chegar nessa pontuação, melhor. O Velo Clube chegou. Já dá para projetar uma próxima fase. Quem você vai contratar? Sim, você pode trocar 4 jogadores mais uma vez. Esse ano está liberado você fazer 4 trocas de inscrições quando começa o mata-mata, já dá para você mentalizar. Muitas vezes você tem muito pouco tempo para fazer essas trocas. Noroeste no ano passado é uma prova disso. Foi até a 18ª rodada, penúltima, ainda com essa responsabilidade de somar pontos para se classificar. Quando pensou na segunda fase, tinha muito pouco tempo. Aí trouxe Everton Maradona, o grupo não gostou. Trouxe o Dão, não tinha onde colocar ele. Resumindo, não virou, né? Foi muito... Trouxe o Fernandinho, mas o Fernandinho não era o que todo mundo imaginava que seria, né? Todo mundo imaginou o Fernandinho de um ano. Chegou um jogador completamente diferente. São coisas do futebol. E será que veio o Fernandinho errado? Mas sabe que muitas vezes acontece isso, professor, porque dentro da Série 3, você lida, infelizmente, a maioria desses jogadores são jogadores amadores, são caras que no primeiro semestre jogam futebol, mas no segundo semestre vira balconista de bar, vira caminhoneiro, vira auxiliar de pedreiro, vira motorista, enfim, todos têm uma outra função no segundo semestre. Até por conta do desemprego do futebol. E só estendendo um pouco mais sobre essa questão do desemprego no futebol, o Felipe Melo, que hoje é titular absoluto do Noroeste, né, incontestável pelo que ele vem jogando, ele tinha desistido do futebol. Depois que ele jogou no Barretos ano passado, ele tinha parado de jogar. 24 anos. Encerrado a carreira de futebol justamente por conta disso. Você vai aqui e não recebe, vai ali e não recebe. As responsabilidades são muito grandes, né? Tem família para sustentar. Uma conclusão já complica tudo, vida, né? E ele já estava jogando futebol amador na cidade dele, em Tupã, né? Justamente por conta disso, de não ter mais desejo algum de continuar a sua carreira profissional. Então é uma situação muito complicada. Você muitas vezes lida com jogadores que fisicamente mudam muito de um ano para outro.
E quando chegam nos clubes, às vezes, estão em um estágio que não dá para você recuperar o cara fisicamente, né? E o físico, hoje em dia no esporte, a gente falava do Pacheco, e ele é um cara privilegiado dentro do futebol por isso, né? Pela condição física que ele tem. O físico é muito importante. Quando você não está bem fisicamente, a tendência é que você não consiga editar, né, suas grandes atuações que você havia tido em outros clubes. Exatamente. Para fechar o assunto Noroeste, né? Regularidade de praticamente aí todos os jogadores do time no último sábado. Foi difícil de eleger o melhor jogador em campo. O goleiro foi bem, o Richardson foi bem, o Melo foi bem, o Egito também está crescendo. No primeiro gol do Noroeste, vocês repararam que a bola caiu no pé do Merlo com 2 marcadores. Ele deu um nó nos 2. Ele é um bom jogador, ele tem visão, ele tem saída rápida, pensamento rápido. Bom passe, né? Bom chute de fora da área. Bom chute. Tacou uma na trave aqui. Chuta bem de fora da área. Não no último jogo, no penúltimo jogo aqui. Então tá bom. Soltou um balaço lá. Chuta bem de fora da área. O que eu acho que está faltando um pouco de confiança para quem chuta de fora. O Richardson, por exemplo, chuta muito bem de fora da área. Chutava no São Paulo, chutava no Atlético Mineiro. Agora é a questão de clareou chinelo na bola. E críticas à parte, né? Quando o treinador precisa de crítica, né? Foi muito criticado nos tropeços no Alfredo de Castilho. No sábado merece todo o elogio, mudou a postura do time. O segundo tempo deu uma cutucada na crônica. Mas quando a vitória vem é merecido, sim. Foi premiado com a vitória, com ousadia. O Noroeste amassou, né? Como a gente diz no futebol capivariano no segundo, venceu com propriedade, né? Eu tenho certeza que ele tem o time na mão. Então, Betão, você pode, pelo seu conhecimento da divisão, você pode mudar o panorama do jogo. Você provou isso no último sábado. Você mudou completamente. E você trocou um jogador. Um só? Logo assim para mudar a coisa, saiu o Caio, né? Sim. Machucado mais uma vez. Outra coisa que a gente precisa ver também, por que tantos jogadores, né? Por que tantos jogadores... Toda rodada um jogador ser machucado. E o Betão pode ter certeza que ele tem o time na mão e ele tem condições também de mudar o panorama de um jogo. Perdendo de 1-0 para um time que está lá em cima, acima da nossa classificação. Perdendo de 1-0, vai pro vestiário, perdendo. Você vai ter que ter muita força de vontade para mudar o jogo. E você consegue, às vezes, colocar na cabeça do jogador que ele pode. E o Noroeste pode. Eu acho que o Noroeste pode. Pode sim. Tem um bom time. Noroeste está bem aí no momento. Terceiro colocado da Série A3 2019. Então, sabadão, pessoal. No estádio Alfredo de Castilho. Vamos votar. Merece um bom público, sem dúvida nenhuma. Merece um bom público contra o Bom Desportivo Brasil, atual segundo colocado, duelo direto ali do terceiro colocado Noroeste com o segundo colocado, o time do Desportivo Brasil. Daqui a pouquinho nós voltamos, hein? Falando do basquetebol, o Dragão que enfrenta o Pinheiros na quinta-feira na panela de pressão, e também do SESI Vôlei Bauru, que amanhã enfrenta o Balneário Camboriú lá em Santa Catarina pela Superliga. Tá no finalzinho da primeira fase da competição de voleibol feminino nacional. TVC Esporte na TVC de Bauru para todo o Brasil, para todo mundo via internet. Daqui a pouco nós voltamos, até já. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Gilfer Ferragens, ferramentas, equipamentos de segurança e sinalização, compressores, equipamentos profissionais e para hobby, linha completa de ferramentas Belzer e Gedore, ferramentas pneumáticas, equipamentos de soldas. Gilfer, Rua Paraná 869, telefone 3879-1950. Gilfer.
Artifil, há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com excelência em confecções de uniformes profissionais, camisetas personalizadas e camisas sociais. Trabalhamos com equipamento próprio de última geração e com profissionais altamente qualificados. Qualidade, pontualidade, respeito e satisfação garantida é o que oferecemos. Artifil, qualidade é a nossa prioridade. Acesse o nosso site artifil.com.br. Muito bem, voltando aqui com o TVC Esporte, canal 13 da NET Bauru, Cidade Sem Limites, para todo o Brasil, para todo o mundo. Primeiro bloco falamos muito do Noroeste, o imbróglio da situação do ginásio Panela de Pressão e também do time que venceu bem o Capivariano pela Série A3. Agora, nesse segmento, vamos falar do Dragão, Sandy Bauru Basquete, o Dragão da Sem Limites, que não faz uma boa campanha no NBB. No seu último jogo foi derrotado e na quinta-feira, meu caro Lucas Rocha, enfrenta o líder Pinheiros, que engatou uma sequência de vitórias. No momento é o líder do campeonato. Quinta-feira, 8 da noite, tem essa parada duríssima. E o Dragão ainda busca o melhor posicionamento e precisa ganhar vários jogos, né? Porque até corre-se o risco pelo rendimento do time. Seria um desastre, uma não classificação para os playoffs. Que dá para esperar é a prévia desse jogo de quinta-feira contra o líder do NBB. Talvez nesse momento não exista tanto risco assim de você ser eliminado na primeira fase, até por conta do número de vitórias a mais que você tem com relação aos adversários. O Vasco perdeu mais uma no sábado, né? Então o Bauru vencendo um jogo, o Vasco já teria a responsabilidade de ganhar 4 em 6, Joinville 5 em 6, né? Então ficou muito complicado para esses adversários a parte mais baixa da tabela. Só que o Bauru Basquete tem uma responsabilidade muito grande de ir além dessa 10ª posição que tem nesse momento, né? De tentar, pelo menos, se colocar entre os 8 para ter o mando nas oitavas de final. Fez um primeiro turno de NBB péssimo, ganhou 4 jogos em 13, né? Não poderia ser pior. Nunca teve um turno com tamanha negatividade como foi esse primeiro turno. E agora no segundo turno paga o preço de ter feito um primeiro turno tão ruim. Se você analisar a campanha depois que retomou em 2019, já no segundo turno, não é tão ruim assim, é 50%. 50% na tabela de classificação do NBB daria ao time, de uma maneira até folgada, a 6ª colocação. Mas precisa evoluir, né? Precisa ganhar mais jogos, tem essa responsabilidade. Vai enfrentar adversários duros, só que esse momento é uma hora que você não pode olhar o seu adversário, você tem que olhar a sua responsabilidade acima de tudo. Tem esse jogo contra o Pinheiros vem de 12 vitórias consecutivas. Não é pouco não, hein? 12 vitórias consecutivas do Pinheiros. Foi derrotado no torneio de fim de ano do NBB, no Super 8 pelo Botafogo nas quartas. Pro Botafogo. Mas antes desse jogo contra o Botafogo, não for contar esse jogo contra o Botafogo, o Pinheiros não é derrotado desde o mês de novembro na temporada, né? Então é uma grande invencibilidade, só que o Pinheiros tem as suas falhas também, né? Que é onde a equipe bauruense tem que aproveitar, se preparar tecnicamente, taticamente e emocionalmente para um jogo complicado, como será esse de quinta-feira. Talvez o Jefferson não vai jogar, né? Sentiu algum desconforto no posterior da coxa também. Mas quem entrar em quadra vai entrar, como eu disse, nessa responsabilidade de ter resultados positivos nessa sequência. Bauru enfrenta o Pinheiros, depois o Corinthians, depois vai ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo, ainda terá Paulistano e São José fora de casa e fecha contra Mogi e Joinville. É uma tabela de 7 jogos cascuda, mas que a equipe precisa vencer no mínimo 4 para pensar em ser 6º ou 7º dentro da tabela de classificação. A coisa tá feia. A coisa tá feia, professor. Agora vai ser um período de espaçamento do último jogo para esse do Pinheiros, depois o mês de março com jogos, praticamente 2 jogos durante as semanas. É a reta final do segundo turno, o Dragão procurando o melhor posicionamento.
E coisa, né, professor? O time não encaixou na temporada, né? Depois de um paulista que o time foi semifinalista, né? Primeiro turno, muito bem analisado pelo Lucas, foi muito ruim, muito mal o time. Né? Sul-americano, o time foi muito mal também, não conseguiu a sua vaga para a fase final. E a campanha no Brasileiro... Não era tão difícil ganhar a vaga para a Sul-Americana. Sul-Americana, né? Mas é o tal negócio. Foi na época, justamente na época que não estava dando nada certo. Muitas contusões? Muitas contusões. Jogadores que viriam para Bauru, por exemplo. Eu estou decepcionado com o Fúvio. É um jogador que eu sempre quis ver em Bauru, sempre. Ele e o Nezinho, eu gostaria de ver também aqui em Bauru. E ele veio, um baita de um jogador e tal, mas ele encaixou no jogo do Bauru. São poucos os jogos que ele acabou. Brilhou, né? Decidiu, Não, foi difícil. E o primeiro turno foi desastroso. Então, quando você tem um primeiro turno desastroso, você tem que correr atrás. E remar contra a maré com times que tem o NBB é muito difícil. É complicadíssimo. É muito complicado. A informação de agora há pouco o Lucas trouxe aí, ó. O Jefferson não atua. Também. Na quinta-feira. E a sequência que nós temos? O Pinheiros agora. Olha lá. Depois nós temos quem? Corinthians. O Corinthians. Também que não ganhamos. Depois que o Corinthians voltou, e não ganhamos de ninguém. Só derrotas contra o Corinthians. É um jogo que não depois encaixa. Temos o Mengo. Flamengo lá no Rio. Depois. Olha. Paulistano São Paulo. São José. O Mogi vem aqui. Mogi e o Joinville. Então, olha. Uma tabela difícil. Assim, se a gente for olhar grosso modo, nós temos 2 jogos que a gente pode faturar tranquilo, que são os 2 últimos, o Mogi e o Joinville. Mesmo o Mogi é cascudo. O Mogi é um grande time, então, né? O Mogi é um grande time busca. Então, vai ser complicado. Eu acho que chegar em 6º ou 7º vai ter que remar contra essa correnteza aí. Como diria o filósofo, vai ter que capinar sentado. Vai ser difícil mesmo. Então, quinta-feira, provavelmente, né, o desfalque do Jefferson William. Time não tem o Gabriel Notícia Jaú. ruim. Notícia muito ruim. Jefferson William, grande ala pivô aí. Mesmo porque subiu de produção aí no jogo. O MVP do jogo das estrelas. Das estrelas e no jogo da sequência também ele foi muito bem. Então, derrota lá pro Minas, né? Quase que deu para virar o jogo no final, mas não conseguiu. Foi derrotado na Arena Minas lá pro time do Leandrinho. Questão de 14 dias, né? 2 semanas atrás. 14. Né? Isso. Então, quinta-feira tem essa parada duríssima. Pinheiros na panela de pressão. Precisa da vitória. Quem sabe aí não seja uma retomada, que o time não faça uma reta final de segundo turno eficiente para chegar na hora do mata-mata no playoff de oitavas de final. Só lembrando, né, Lucas, nessa temporada é melhor de 3 partidas. Isso. Então, o playoff mais curto. Oitavas melhor de 3 e a partir das quartas melhor de 5. Melhor de 5, o Dragão dirigido pelo Demetrios Ferranciolo, não tem o Gabriel Jaú fora da temporada, provavelmente só volta a atuar no mês de agosto, time com baixas. Lucas Mariano, vem pro jogo, hein? Vem pro jogo, né? Todo mundo ficou muito insatisfeito com a postura dele em quadra no jogo contra a Franca, né? Ele acabou sendo punido. Claro que oficialmente foi contada uma outra história, né? Que ele iria passar por um recondicionamento físico, treinamentos especiais. Mas a grande verdade é que todo mundo ficou extremamente insatisfeito com o que ele demonstrou lá em Franca, né? E quiseram dar um recado que para a sequência da temporada ia ter que trabalhar de um jeito que a equipe inteira imagina que ele consiga trabalhar, né? E foi dessa forma que trabalharam principalmente a parte mental dele nessas últimas semanas. Ele está pronto para esse jogo contra o Pinheiros. E visivelmente, né, até sempre tem essa preocupação física também, visivelmente ele deu uma secada também. Eu acho que o puxão de orelha valeu, né? Valeu muito. Então, quinta-feira, 8 da noite, panela de pressão, tem a volta. Último jogo do Dragão na panela faz tempo, hein? Foi contra o Brasília, se eu não me engano, eu posso estar equivocado aqui na data, mas se eu não me engano foi dia 15 de janeiro esse jogo contra o Brasília. Foi. O jogo do dia 28 está garantido para a panela? Tá, né? Não tem jeito de mudar, né? Eu acredito que sim, né? Professor, dia 28 é o prazo limite, é o último dia do mês de fevereiro. Esse aí está garantido, pelo menos a nossa expectativa. Para fechar o basquete,
seleção classificou para a Copa do Mundo, né? Se classificou, inclusive está jogando nesse momento, né? Seleção a do última quadro, partida, República, né? a última partida das eliminatórias contra a República Dominicana. O jogo está no terceiro quarto, para quem está acompanhando ao vivo o nosso TVC Esportes. 45-39 para o Brasil contra a República Dominicana. O Brasil venceu Ilhas Virgens na última quinta-feira e com essa vitória garantiu a vaga para o Mundial da China, que começa no dia 31 de agosto. Como você me explica tomar 80 pontos da Ilhas Virgens? É realmente uma missão árdua, né? Mas a seleção brasileira vem tendo muitos problemas, principalmente na sua renovação. Se você analisar essa última convocação, os 12 jogadores que foram relacionados para essa janela, 5 estão acima de 35 anos. Isso é péssimo, né? E se você analisar, claro que tem alguns jogadores da NBA que não podem jogar, né? Não vão interromper partidas nos Estados Unidos para jogar essa janela. Mas se você analisar bem, desses 12 aí, você consegue imaginar mais 1 ou 2 nomes, né? Isso é o mais preocupante. Você ter que convocar 12 jogadores de 14. A Espanha convoca 12 de 50, a Grécia convoca 12 de 40, os Estados Unidos então convocam 12 de 100, que podem ser selecionáveis, e o Brasil nesse momento convoca 12 de 14, né? Então é algo muito preocupante, e a maioria desses 14 são jogadores de uma idade avançada e que já estão há muito tempo jogando no Brasil. Eu bato sempre nessa tecla que o nível internacional, ele é cruel, ele é diferente. Mas bota cruel nisso. Não dá para você se basear no que é jogado no NBB para você levar uma partida internacional. Lucas Dias, por exemplo, um cara muito dominante dentro do NBB, mas quando ele vai jogar uma partida pela seleção brasileira, pesa. Muitas coisas que ele faz corriqueiramente, passe que ele enfia no pivô de baixo para jogar, que ele faz 50 vezes por jogo aqui no Brasil, ele tem dificuldade, estava errando esse tipo de passe contra Ilhas Virgens, né? Então, o Petrovic, né, o técnico da seleção croata, vai ter muito trabalho para montar essa seleção para o Mundial esse ano com 32 países, né? Então vai ser para fugir da Copa do Mundo de futebol. Vai ser um campeonato mais amplo, que você vai enfrentar mais equipes europeias, um nível de competição muito alto, e ele vai precisar trabalhar bastante, né? Ainda bem que para o Mundial você consegue treinar mais, né? Você consegue ter pelo menos 1 mês de treinamentos. Nessas janelas de eliminatórias que foram criadas agora, né, para esse Mundial da China, eram 2 ou 3 dias para você treinar. E foi difícil, foi complicado. Se o Brasil tivesse adversários um pouco melhores, né, é que enfrentou Ilhas Virgens, enfrentou República Dominicana, enfrentou Colômbia, né, Chile, países inexpressivos no basquete. Mas se tivesse adversários mais complicados, ia sofrer. E um último detalhe também: o classificatório para a Olimpíada, o torneio classificatório para a Olimpíada, vai ser o Mundial. Os 7 primeiros do Mundial estão automaticamente classificados para as Olimpíadas de Tóquio. E depois as outras 5 vagas, né, uma é do Japão, as outras 4 vão ser definidas em um pré-olímpico mundial, que é uma competição com um nível altíssimo também. Imaginem vocês que 7 times classificam para a Olimpíada. Isso. Todos os outros times que jogarem o Mundial vão estar nesse pré-olímpico também. Então é complicado, velho. Para o Brasil conseguir uma vaga na Olimpíada de Tóquio, vai ter que penar. O feminino, infelizmente, nem o Mundial vai jogar esse ano. Tá fora. Basquetebol feminino aí numa fase muito ruim. Faz tempo, hein? Faz tempo. Se o nível do masculino não é comparado ao internacional, é complicado, imagina o feminino. Foi campeão em 94, hein? Como o Lucas acompanha mais o basquete, é preocupante essa renovação, então, né, Lucas? Muito preocupante. É muito preocupante, porque tem jogadores hoje aqui no Brasil que estão um pouco acima da média, mas não tem rodagem internacional. Esse que é o grande problema. Se você tem jogadores aqui que com condições de pelo menos encarar um qualifying lá do NBA, é outra história, mas a nossa molecada que está começando agora ainda está verde
para esse tipo de Enfrentamento, né? enfrentamento. Complicado. Então, aí a gente tem que jogar com o Alex, tem que jogar com... Se não convoca esses caras, não Não classifica. classifica. Não classifica se esses caras não vão. Depois de muito relutar, convocou Marquinhos, né? Marquinhos, né, meu? Porque olha que... Aqui é Marcelinho dominante. Huertas, Marcelinho sempre Huertas, vai. né? Então, Se bobear, essa galera toda pode pintar na Copa do Mundo. É isso aí, falamos de basquetebol e agora para fechar o nosso TVC Esporte dessa segunda-feira, o SESI Vôlei Bauru, rapaziada. Amanhã o time bauruense na 20ª rodada da Superliga, chegando aí o finalzinho da fase de classificação. O time bauruense vai até Balneário Camboriú, Santa Catarina, para enfrentar o Lanterna. O time bauruense jogou contra o São Caetano na última sexta-feira na Panela, venceu 3-2, mas a atuação não foi nada boa, quase que se complica, quase que perde a partida para o time do Rizola, time do São Caetano que ainda busca classificação para os playoffs da competição nacional. O time sonhava com vitórias fazendo 3 pontos, né? No voleibol, vitória de 3-0 e 3-1 dão ao time vitorioso 3 pontos, perdeu 1 ponto para o São Caetano. Aliás, perdeu 2, né? E no primeiro jogo, 16 de dezembro, jogo realizado em São Caetano do Sul, ganhou de 3-2, mas naquela época lá o time era muito mais favorito do que foi na sexta-feira e a vitória veio dramaticamente. Restam 3 jogos para o final da fase de classificação. Amanhã o Camboriú lá em Santa Catarina, na penúltima rodada enfrenta o Pinheiros, que ainda tenta classificação em São Paulo, e o último jogo da primeira fase, o Fluminense vem a Bauru na 22ª rodada. Ficou difícil, né, Lucas? Olha, G4 da Superliga. Analisando a tabela, está 4 pontos atrás de Barueri. Barueri tem um jogo a menos. Está 2 pontos atrás de Osasco. Osasco tem um jogo a menos também. Eu acho que é praticamente impossível essa classificação dentro dos 4 primeiros. E também é interessante uma situação dentro do vôlei, né? Depois que foi tomada essa decisão de um 3-2 virar uma partida que vale 2 pontos, criou um anticlímax muito grande, né? É claro que a manchete principal de todo mundo vai ser sempre a vitória do SESI Vôlei Bauru na sexta-feira. Mas o espírito de todo mundo é ruim, né? Porque não foi uma vitória cheia, não foi uma vitória que vale 3 pontos, né? Então é interessante essa situação. Ganhou, mas verdadeiramente não convenceu. Não convenceu, diferentemente daquela vitória contra o Osasco, que venceu um forte adversário. A vitória veio, né, com um voleibol minimamente bom aí. Quando você faz 3-2 no Rio, por exemplo, é outra Nós história. transmitimos lá em Marília, Copa do Brasil, jogo histórico. É outra história. Quando você faz no 3 Osasco, no Osasco, então é outra história. Se você fizer 3-2 no Minas ou num Praia, você vai fazer festa um mês. Mas no São Caetano não tem jeito de achar que foi bom, né? Não tem jeito, o time não fez uma boa apresentação, então aí é busca, né? Busca o melhor posicionamento, é jogo a jogo, é difícil, os times lá, os ponteiros, os 2 clubes de Minas, do estado de Minas Gerais, o Minas na primeira colocação, justamente, né, rapidamente, eu acompanho o jogo na sábado à tarde, decisão do Sul-Americano na Arena Minas e Praia Clube, e me chamou muita atenção duas notas do jogo, né? Primeiro, a bela vitória do Minas, atropelou um grande time, que é o Praia Clube, mas o Minas se mostra hoje no estágio acima dos demais clubes. Com certeza. Tá certo, tem 2 meses ainda pro final da temporada, mas se continuar nessa toada, nessa batida, o título da Superliga dificilmente sai do Minas. Tem endereço certo, tá jogando demais. Treinador italiano Stefano Lavarini tem um time na mão. Bela apresentação da central Carol Gattais. Em especial também uma menção para a Macris, levantadora do time de Minas, que hoje é disparada, a melhor levantadora, merece a seleção há muito tempo, não é de hoje, acabou com a partida, uma partida exuberante, ganhou do Praia Clube, atual campeão brasileiro, não deu chance, professor. Acabou com o time lá de Uberlândia, que é um senhor time de voleibol, mas não deu. E o italiano já tem até uma seleção já, que está aguardando a Coreia, para tentar classificar. Olha que interessante, né? Alguns anos atrás, uns 15, 20 anos atrás, que os melhores técnicos eram da onde? Do Oriente. Era treinador da Coreia, treinador do Japão, treinador da China, tal, porque eram potências de treinamento exaustivos. Né? E hoje não, né? Hoje você tem um treinamento quase que exaustivo, mas com inteligência, que é o que o italiano faz. O italiano é tático, né? É tático, mas é tático. Tático. É o que o Bernardinho e o Guimarães estão precisando
passar por essa escolinha novamente. Porque eles foram os suprassumos. Dispensa apresentações. Mas o conjunto da obra é indiscutível. Hoje a seleção brasileira feminina poderia ter um técnico, esse italiano, que é um dos melhores, eu acho. Principalmente a feminina. Vocês que acompanham mais, principalmente o feminino, né? Que foi um fiasco no Campeonato Mundial do ano passado. Esse treinador mereceria aí uma chance, né? Uma chance, porque vamos lá. Ou fazer um workshop com ele e tal, alguma coisa. Como é que pra ver, o que você faz tão diferente que o seu time é quase que imbatível? Exatamente, palavra correta. Hoje é praticamente imbatível. Praticamente imbatível. Eu acho que essa Investimento. Poxa vida, muito investimento. Mas a jogueira das mulheres. O Pride é o mesmo investimento, se não mais, e não encaixou na temporada. O jogo das jogadoras desse treinador é diferenciado. Essa discussão é até legal nessa prática de treinamentos, porque hoje eu vejo, né, não só no voleibol, mas em muitos esportes, o computador, o tablet, enfim, a tecnologia eliminou muitas horas de treinamento, né? Hoje, a maioria dos treinadores tem uma preocupação muito grande em estudar o seu adversário e depois você vai pensar no que você vai fazer, né? Depois você vai adequar a sua equipe ao que o adversário propõe, né? Então, ficou muito mais um treino dentro do computador, né? Dentro do seu analisador, do que essa busca pela perfeição dentro da quadra. Há quem relute ainda com essa situação. Eu acho que o italiano, ele faz isso. Ele busca o time dele jogar. O outro que se vire. É mais ou menos isso. O meu jogo é assim. Meu jogo é esse. E vem fazendo uma campanha sensacional. O time do Minas lidera a Superliga, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, sul-americano, foi vice-campeão mundial, fez um jogo duríssimo contra o melhor time do mundo, que tem a melhor jogadora do mundo, que é a chinesa. Então, meu amigo, é uma temporada irretocável. Muito irretocável. Muito bom. Irretocável. É isso, pessoal. TVC Esporte, na TVC, canal 13 da NET Bauru. Lucas Rocha, suas considerações finais dessa semana aí que promete muito, esportivamente falando, né? Tem vôlei, tem basquete, Noroeste no sábado. Valeu, Lucas, pela presença. Grande abraço, Moiatelli, obrigado pelo convite. Agradecer também ao professor Roberto Maldonado pela troca de ideias aqui. Sempre muito bacana estar presente. Professor Maldonado, mais uma vez presente. É sempre um prazer estar aqui. E nós, quando convidados, nós passaremos por aqui. Um abraço a todos, aos telespectadores, e a semana promete. Norusca, basquete, vôlei, vamos lá. E depois, quem gosta, vai pro carnaval. Vai pro carnaval. Legal, professor Roberto Maldonado, nosso querido Lucas Rocha também, nesta edição de segunda-feira, né? Sempre às segundas-feiras, às 22 horas. TVC Esporte no canal 13 da NET Bauru, de Bauru, para todo o Brasil, para todo mundo, via internet. Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado, os nossos agradecimentos. Uma ótima semana para você e para sua família. Você acompanha também as reprises nos horários alternativos. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima oportunidade, galera do esporte. Até a próxima.